Salve, salve, rapaziadinha, voltei. Deu tempo pra caramba de estudar, hein, ó, minha barba até cresceu. E agora, a gente vai ir pra uma parte do conteúdo que é um pouco mais livre, um pouco mais maleável. Mas pra isso, primeiro eu vou trocar de roupa. Voltei, aí ó, pegou? Esse daqui é o drip. Sabe o que é drip? Não sabe, né? Então, essa é uma das paradas que eu venho falar hoje. É um pouco das gírias, ou dialetos, se vocês preferirem. Eu prefiro gíria. E eu vou falar um pouco também das figuras de linguagem, que são usadas bastante no rap, no trap, em todos os gêneros musicais que envolvem o hip hop. Fechou? Hoje eu vou começar falando um pouco mais do trap, que é o estilo que mais está em voga no momento, que mais a galera está produzindo, mais fazendo e mais crescendo. O trap aqui no Brasil, ele não é tão difundido e conhecido como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o trap é a música pop de lá. A música pop do Brasil, eu ainda acredito que circula entre o sertanejo e o MPB, mas o rap e o funk está chegando muito forte nisso. Então vamos falar um pouco sobre trap hoje. Questão de BPM, a questão de composição e musicalidade. Então é isso aí, ó. Agora que a gente vai falar um pouco das gírias, começando do trap principalmente, a primeira que eu vou trazer é block. Não sei se vocês já prestaram atenção em alguma das letras daqui mesmo, e até mesmo as gringas, mas nas gringas é mais fácil de achar, né? Porque é a língua de lá. Mas nas daqui, muita gente usa também as gírias de lá. E a que eu começo é block. E o que é block? O que significa block? Block, se for trazer para a nossa linguagem, seria quarteirão, bairro, área ou quebrada. My block. Existem várias músicas que usam isso na gringa e aqui a galera está começando a difundir muito mais esses termos. Independente da linguagem ser o português ou o inglês, está sendo bastante usado. A segunda já é muito mais difundida aqui porque ela já é antiga, o uso dela já é antigo aqui. É o cash. Muita gente já ouviu músicas brasileiras que as pessoas falam meu cash, cadê meu cash, dá meu cash ou coisa do tipo. E o cash vocês já sabem. Dinheiro, grana. Existem algumas outras formas de se falar cash também, que é muito usado também nas músicas. E eu vou explicar o porquê que o trap tem essa linguagem mais, como algumas pessoas gostam de dizer, superficial. Mas eu discordo desse ponto e eu vou chegar nisso com vocês. O cash, existem outras formas de se expressar também. Em vez de falar só cash, muita gente usa mula, paper, bills e green. O green é um pouco complicado no Brasil ainda, né? Mas também é usado essas formas de se falar cash. Então, e a terceira que eu vou apresentar para vocês aqui é crib. Existem formas de se falar conforme o sotaque também, de onde a pessoa está falando. O crib pode ser cribble também. E a tradução literal, fora do contexto do rap, significa berço. Só que o que eu acho bem louco é que quando traz pro rap, isso ainda continua sendo um berço, porque significa onde você vive, seja casa, apartamento, mansão, barraco, qualquer lugar. A minha casa é a minha crib. Muito louco, acho bem da hora isso. Aqui a quarta que a gente vai falar é fly. Fly, a tradução literal, como todo mundo sabe, é voar, voo, coisa do tipo. Mas quando é usado no contexto do trap, geralmente se refere a algo acima das expectativas. Só que tem uma regrinha para isso. E essa regrinha é sempre quando você vai falar de coisas acima das expectativas, geralmente você está falando do estilo da pessoa. Igual o meu drip aqui. Drip é outra dessas. Drip se refere ao estilo também. Já outra que a gente vê, não com muita frequência mais hoje, mas na Golden Era do rap era muito utilizado, era home. Mas não home de casa. Homie, H-O-M-I-E. Que significa meu mano, parça, bro, no geral, amigos. Ó, esses barulhos aí, quando passar, você está ligado? Tô aqui no meio do rolê aqui, tem um monte de coisa acontecendo, é moto pra lá, é drip pra cá, e quando passa os carros fazendo skr, então vocês não tá ligado. Skr é mais uma dessas daí. Skr é o barulho do pneu do carro derrapando. Então, tipo, você tá ouvindo uma música, o cara fala algo sobre carro, geralmente você vai escutar, ou no fundinho, ou na voz principal, eu fazendo skr. Skr é S-K-R.
que é esse barulho representa esse barulho do carro derrapando também. Então, e continuando, algumas das que a gente já conhece até, quem nunca ouviu a expressão Thug Life, que trazendo para cá significa vida louca, que já é uma música conhecida dos Racionais. O thug é uma gíria muito utilizada no trap gringo e significa bandido, tá ligado? Malandro, marginal, tem várias subformas de falar disso. Alguma outra, que essa daqui é bastante conhecida no Brasil até, é o Toflex. O que significa Toflex? É que você toma gasolina e álcool? Não. Toflex significa que você tá rico, que você tá com muita grana, que você tá todo poderosão, saca? E o Easy é a tradução literal, é fácil. Falar, geralmente em batalhas você vê bastante esse termo sendo utilizado, tô easy. É que é easy ganhar desse cara, é que é muito fácil mesmo, isso é bem simples de se entender. Agora eu vou trazer um pouco mais complexo, que é o SLE. O SLE é até novo assim, pra mim até. E a informação que eu tenho, que o SLE é como se fosse um cumprimento a amigos muito próximos. E vou até usar uma colinha aqui para falar o que significa. SLE significa slime love all the time, para os amigos isso. É uma coisa de muito próximo mesmo, é como se você estivesse declarando seu amor para sempre, para os seus parceiros mesmo, saca? E tem uma que é bastante conhecida também, que é a Sauce. O Drip, o Sauce e Swag, eles têm uma ligação muito próxima. Sauce e Swag, quando juntos, eles formam o Drip. O Drip é Sauce e Swag junto. Entenderam isso? De boa? Tá. Porque o swag é nada mais nada menos do que você ter um estilo da hora. Por exemplo, olha eu aqui, velho. Você é louco? Bonezinho, camisa de manga longa por baixo. Não tem como, eu tô no swag aqui. E o Sauce é usar roupas de grife. No Brasil, a galera gosta até de citar bastante Louis Vuitton, Balenciaga e várias outras que vocês conhecem. Então, agora que vocês já conhecem um pouco das gírias usadas no trap, a gente tem que falar sobre algumas polêmicas que envolvem o trap. Como, por exemplo, o trap é um estilo que trata muito de ostentação. O trap é um estilo que fala abertamente sobre sexualidade. O trap é um estilo onde a sexualidade se tornou quase que parte do estilo. Beleza. Essas são algumas coisas que eu escuto sobre trap. E algumas eu até concordo. Mas agora eu preciso trazer uma questão de um contexto racial e econômico, socioeconômico, para dentro disso. Por eu ser um artista preto, eu sempre foi muito cobrado de mim que eu faça letras falando sobre luta racial, que eu escreva letras falando sobre progresso da quebrada, progresso da favela, do meu lugar, e eu sempre tive que ser muito exemplo. E isso é muito cobrado dos artistas pretos, há muito tempo. E o trap, na minha concepção, lembrando que essa é só minha opinião, mas na minha concepção o trap ele foi o estilo que, de certa forma, ele veio para trazer uma liberdade lírica para os MCs pretos e para os rappers pretos, principalmente. Por quê? Guilherme, mas eu acho que você está viajando. Por quê que eu estou viajando? Se lá em 2005 já tinham grupos no Brasil com membros brancos, MCs brancos, que falavam sobre sexo, sobre ostentação de forma livre e não sofriam as mesmas polêmicas, não sofriam as mesmas críticas que são feitas aos MCs pretos hoje, em 2020. Então essa é uma coisa a gente se pensar, porque, por exemplo, o grupo Arrecade Mob mesmo, é um dos grupos que eu vi bastante, se envolver em bastante polêmica, assim, por conta das letras, com conteúdo sexual muito explícito. E de fato, é um conteúdo muito explícito, e não é nenhum tipo de conteúdo que eu consumo sempre. Mas foi o que eu disse, artistas brancos já faziam isso há muito mais tempo, e não tinha toda essa polêmica em cima disso. O porquê que isso acontece com os artistas pretos?
Essa é uma coisa muito interessante da gente se pensar dentro do rap, porque para mim o rap sempre foi essa ferramenta para a gente conseguir olhar para o mundo através de uma ótica. Só que essa ótica tem sido mudada. A cultura preta sempre, de alguma forma, se coloca numa posição, ou colocam ela numa posição de que os artistas pretos têm que ser exemplo, têm que falar de coisas boas, têm que ensinar as crianças coisas boas nas letras, só que isso não é cobrado da mesma forma de outros artistas, geralmente que tem a pele mais clara. Então vamos pensar bastante nisso aí. E já que eu entrei nesse assunto, o trap, ele é um estilo oriundo de Atlanta, onde a maioria esmagadora dos artistas são pretos. Temos artistas conhecidos lá, como Migos mesmo, se eu não me engano, que são de Atlanta. E o trap ele vem como uma subcultura dentro do hip hop. E ela é para além só de música. Não é só um MC fazendo rap num estilo diferente de instrumental. O trap ele tem muito a ver com moda também. E por isso que quando você vai escutar esses traps e você vai ver videoclipes, por exemplo, a moda é muito difundida com isso. Geralmente a galera está muito bem vestida, cheia de cordão de ouro, anel e várias coisas do tipo. Os tênis exclusivos, os carros, são carros de luxo cabuloso mesmo, cabuloso de... Caraca, esse carro é muito caro, a galera usa esse tipo de carro. E é uma coisa que é quase um ícone do trap. Você vai ver os trappers, os maiores assim, do mundo, geralmente eles estão usando Lamborghini, os tênis exclusivos da marca X, Adidas, Nike e coisas do tipo. Então, é todo um panorama muito da hora que eu vejo que o trap trouxe para o Brasil, principalmente, que é uma parada muito nova. E como a maioria das coisas novas, causa muito estranhamento, polêmica e críticas. Então fica de olho. Tem muita gente que, eu não escuto trap porque fala muito palavrão, que fala muito isso, muito aquilo. E de fato fala mesmo. Mas o que eu tô falando para vocês é que, para além disso, existe uma coisa que, se você parar para olhar mesmo para aquela letra, para aquela sonoridade, para aquela forma de fazer música, você vai conseguir ver críticas muito bem fundadas. Então, após fazer essa reflexão aí, galera, vou perguntar para vocês como que faz um trap. Vocês sabem? Se vocês souberem, já deixa no comentário aí. Já vai falando que eu vou ver esses comentários depois e eu vou responder, hein? Eu vou responder mesmo. Vou responder lá, eu vou escrever com vocês. Mas, com as dicas que vocês têm, eu vou dar mais 3. E dentro dessas 3 eu vou falar um pouco mais sobre cada uma com vocês. A primeira dica que eu tenho, isso não é só para trap, hein? É para todo tipo de música, desde, sertanejo, MPB e tudo. Mas principalmente no rap, que é um tipo de música que tem muita letra. A primeira dica que eu dou é: ouça muito rap mesmo. De variados estilos, de variados artistas, de variados locais. E isso é muito importante para te enriquecer. Essa é a primeira parte do ouvir. O ouvir vai te fazer se ambientalizar mais com esse local, que é o trap principalmente, que é o que a gente está falando agora, e que vai te trazer muito vocabulário. Não só com as questões das gírias, que a gente já falou, mas com formas de se falar algo, saca? Porque quanto mais diferente você conseguir ser nisso, melhor você vai conseguir passar sua mensagem e mais você vai conseguir se destacar, sacou? A segunda dica a primeira foi ouvir, a segunda ouça ativamente. Mas o que é ouvir ativamente, Garrige? Ouvir ativamente você sempre estar atualizado. Não adianta eu querer começar a fazer rap hoje e pegar referências só de Racionais MCs, pegar referências só de Taíde, só de RZO. E olha que eu tô falando de grupos e pessoas que ainda fazem rap, saca? Negrali, se você buscar na história do rap do Brasil, você vai ver a Negrali lá no início e atualmente está fazendo. E isso é um privilégio pra gente, um privilégio para MCs e rappers que querem começar a fazer rap agora. Que a gente tem esses referenciais vivos ainda, e muitos deles ainda produzindo.
Então, ouvir ativamente é isso, você pegar de Racionais a, sei lá, Yuk Vino, sei lá, Sidoca, que são atuais mesmo. E até depois deles já vieram mais muitos. Então, isso é para enriquecer o seu vocabulário e te fazer entender melhor essas nuances de diferenças de gêneros e subgêneros. Boom bap, trap, grime, drill e vários outros que a gente vai ver mais para frente ainda. A terceira dica é memorizar. E essa eu vou contar até uma vivência que eu tive. Quando eu comecei a fazer rap, eu já ouvia bastante rap, já ouvia rap dos anos 90 até 2016, que era a época que eu comecei. E, caraca, eu achava esplêndido assim, como que mudava a linguagem. Porque a língua é uma coisa muito viva, assim como a gente, assim como planta que cresce e muda, a língua também é assim. Quando eu comecei a fazer rap, eu busquei a ajuda do Marechal. Marechal é meu professor até hoje, é o cara que eu considero assim, o meu mentor máximo. E uma das dicas que ele me deu lá no início, via e-mail que a gente conversava ainda, foi memorizar. Começa a memorizar os versos que você gosta, começa a memorizar as músicas que você gosta. E eu fiz isso. Na época eu comecei a pegar todas as músicas, baixava, colocava no meu celular e ficava ouvindo 24 horas por dia. 24 horas por dia. E isso me ajudou muito porque eu entendia as estruturas, como que aquela letra tinha sido feita. Algumas eu gostava tanto que eu passava para o caderno, escrevia. E foi muito interessante porque quando eu comecei a escrever elas no caderno, a primeira vez que eu fiz isso, eu escrevi tudo em linha longa, que eu chamo, que é você usar a linha toda. E depois eu entendi que elas estavam separadas em versos, em linhas menores. Nem sempre um verso é uma linha toda, às vezes ela escreve a metade da linha, às vezes um pouco mais, e isso já vai me dando ideia de estrutura. E quando eu comecei a querer compor, aí ele falou, calma, tá cedo. Antes de você compor, pega esses versos que você já memorizou, escuta instrumentais que são do mesmo gênero ou até de gêneros diferentes, tenta cantar esses versos que você já memorizou em cima desse outro instrumental. Aí a cabeça deu um nó nessa época, porque era muito difícil para mim. Aí eu comecei a comecei os estilos que são mais fáceis de fazer isso, que geralmente é o boom bap, é o thug. E caraca, foi muito da hora, porque eu comecei a pegar os instrumentais na internet mesmo, colocava para ouvir e ia cantando outra letra em cima. Teve um instrumental do Racionais, que era do Nego Drama, se eu não me engano. Era a música Nego Drama. Eu peguei esse instrumental e consegui cantar uma música do Emicida. Nossa! Naquele momento eu falei, eu sou um rapper. E foi muito da hora mesmo. E também esse tipo de exercício fez a minha sonoridade com o rap ficar mais aguçada. E essa é uma coisa muito importante dentro do trap. O trap é um estilo que pede muita sonoridade do MC principalmente. Não só de acompanhar o instrumental, mas de criar nuances, de criar momentos de tensão e de relaxamento dentro do instrumental, para que a música chegue no ouvido de forma agradável mesmo. E para isso existem várias técnicas que são usadas. No rap a gente chama de dobra, um tipo de técnica que é uma voz que... Essa voz ela está fazendo uma cama ou às vezes falando palavras que não necessariamente fazem parte da letra, mas que no contexto da música cria um ambiente muito da hora, tá ligado? E um dos artistas que tem feito isso muito bem aqui no Brasil, que saiu até matéria, se eu não me engano, quando ele lançou o último álbum, e foi estudado isso em uma universidade gringa, se eu não me engano foi de Mississippi, foi o Matuê. No último álbum dele, a galera começou a catar a música dele, ouvir e separar. Isso daqui ele está falando no verso, isso daqui ele está falando nas dobras. E foi um estudo muito bom para a galera de lá. Então, essa é a última dica que eu dou dentro da terceira dica, que é de memorizar. Então é isso, galera. Quer começar a fazer trap? Pega tudo isso que a gente falou hoje, dá bastante atenção, estuda vocabulário, não só de questão de gíria, mas vocabulário de como que eu posso expressar tal coisa de forma diferenciada.
Segunda parte, escuta bastante música, escuta muito mesmo. Tenta entender todos os momentos da música e depois disso começar a criar um ambiente. Porque uma das coisas mais relevantes no trap é essa questão de ambiente. Quando a pessoa escutar a sua música levar ela para outro lugar, saca? Agora a gente vai falar um pouco mais de rima no quesito fazê-las. É facinho fazer uma rima. De fato, é bem fácil, mas fazer uma rima diferente, meu parça. Primeiro passo para fazer uma rima da hora é fazer muitas rimas. Agora eu vou citar outro exemplo aí que eu vivi. Eu lancei um disco, o meu disco de estreia tinha 6 músicas. 6. Mas eu escrevi 100 e poucas, não lembro nem exatamente quantas, mas mais de 100 músicas para dessas 100 e poucas retirar 6. Aí você fala, caramba, isso é muito. Não é. Um dos maiores compositores do mundo, que nem faz parte do rap, que é o Ed Sheeran, ele, numa turnê de 90 dias, ele estava em turnê, trabalhando todos os dias. Ele fez 90 músicas. 90 músicas em 90 dias, isso trabalhando. Por que a gente não vai fazer? Quero ver não fazer. Então, essa é uma parada muito importante. Você quer fazer rima? Escreve. Escreve todas as rimas. Mas eu rimei pão com salão. É uma rima muito pobre. De fato, mas às vezes vai fazer sentido. E escrever todas elas é justamente para você peneirar depois. O primeiro passo de escrever muitas rimas é para você começar a selecionar. Você vai escrever um monte, você vai gostar de todas. Ou não, às vezes não. Mas geralmente você vai gostar de todas. Aí você deixa um tempo ali, vai fazer outra coisa, pega outro caderno, escreve outra rima lá, deixa essa daqui maturar. Depois de um tempo você volta e lê. Aí você vai falar, essa daqui não ficou legal. Aí você já risca. Essa aqui não ficou legal, risca. E assim você vai tirando só o melhor de você mesmo, saca? A segunda dica é você fazer um rhyme clusters. O que é isso, velho? Por que você está usando esse termo em inglês? Porque foi assim que eu aprendi também. Isso é como se fosse um bloco de pequenas rimas. É você sair escrevendo, sei lá, vou dar um exemplo. Pão, ação, não, salão e assim por diante. E não só as rimas com ão, fazer várias mesmo. Agora, por exemplo, o Emicida teve uma vez numa live, estava assistindo dele, ele falou, é muito difícil rimar com helicóptero. Eu parei para pensar, falei, putz, o que rima com helicóptero? Fiquei mó tempo, aí a galera lá na live começou a falar um monte de palavras que eu nem lembrava, que rimam com helicóptero. E teve gente que foi além ainda, a rima não era perfeita, mas a forma de rimar ficava muito boa para se ouvir. E essa é uma das coisas mais importantes. A rima nem sempre vai ser perfeita, como eu já expliquei lá nas aulas passadas. Então, escreva muitas rimas, faça bastante essas rimas curtas, como exercício mesmo, não que isso vai virar música. Calma. Muita pressa para fazer música não vai te ajudar. A terceira dica é, quando você já estiver no estágio avançado, que você já escreveu bastante, que você já anotou bastante rimas também, você começa a montar sua letra. Depois que você montou, que você já tem uma boa sonoridade, que você já memorizou muitos versos de outras pessoas, que você já conhece estruturas, você vai conseguir escrever a sua primeira letra. Terminou a primeira letra, pronto, estou pronto para gravar minha música. Não. Agora molda. Pega o instrumental que você vai rimar, se for poesia, escuta a sonoridade de como que isso soa quando você fala e vai moldando. Às vezes, nas minhas letras eu tenho que ficar adicionando preposições mesmo. Por exemplo, eu tenho que adicionar ou cortar às vezes. Às vezes é trocar uma palavra por um sinônimo. Isso vai te ajudar muito na questão sonoridade. Retorno. Essa é uma parte muito importante do rap. Não adianta o rap ter uma boa lírica, trazer informações importantes, ter uma quantidade legal de rima e não soar bem quando for escutar. As pessoas não vão querer ouvir, nem você mesmo vai querer ouvir. Então pega essas dicas aí de novo, presta bastante atenção e bora que bora. Quando você pegar todas essas dicas, guarda bem. Se puder, escreve num papel e cola
no quarto, sei lá, na geladeira de casa, na porta de casa, para você sempre lembrar disso. Porque essa é uma das coisas que eu aprendi lá no início, e eu ainda estou começando, hein? Eu aprendi lá no início e nunca mais parei de fazer, saca? Isso é muito importante. E com isso a gente termina essa nossa aula, que é um pouco mais livre, e na próxima vocês vão gostar também. Eu vou trazer um pouco mais de alguns contextos de MCs e de rappers que teve e tiveram bastante sucesso e que vocês até conhecem, mas é mais um papo para animar vocês, não desanimar, porque a carreira na música é uma parada que pede muita coisa, você vai ter que fazer muito sacrifício, só que se você trabalhar certo, ela vem, demorou? Então é isso, galerinha, pega essas dicas, estuda, pega todas essas dicas e estudem bem mesmo, porque eu quero ver muitos de vocês aí que estão assistindo fazendo rap, demorou? Então é isso, tamo junto, até a próxima, valeu!